Olá, meu nome é Ana, eu sou monitora de topografia e vou apresentar para vocês essa aula sobre levantamento planimétrico. Bom, o que são os levantamentos planimétricos? São levantamentos que visam representar o plano das feições e acidentes do terreno sem considerar altitudes ou desníveis. E o levantamento planimétrico tem algumas etapas para ser realizado. O primeiro deles é reconhecer a área que vai ser medida a fim de determinar, de ter conhecimento prévio daquele local e determinar a melhor forma de fazer a medição. O segundo passo é definir a posição e a orientação geográfica do ponto de início. Esse ponto de início ele é muito importante. Para isso, a gente precisa ter ou coordenadas conhecidas de 2 pontos, ou uma coordenada conhecida deste ponto de início e um azimute inicial também conhecido. Depois, são realizadas as medições, tanto da poligonal quanto das feições e dos detalhes que são interesse do levantamento, como uma edificação, por exemplo. Após a medição da poligonal, é feito o ajustamento e, por último, com todos os pontos levantados, é possível fazer o cálculo e a representação da planta do nosso levantamento planimétrico. Bom, existem alguns tipos de levantamento. O primeiro que eu vou citar é por irradiação. Nesse tipo de levantamento, a gente posiciona o equipamento, geralmente a estação total, em um único ponto, e deste ponto a gente visa todos os pontos de interesse, todos os pontos do terreno. Ou seja, você não caminha com a sua estação total, você para ela em um ponto onde você vai ter a melhor visão ali daquele terreno e a partir daí você faz as medições dos pontos que te interessam. Mas nesse caso, desse tipo de levantamento, não é possível fazer o controle dos erros, porque nós só vamos ter pontos irradiados. Então, esses pontos que são irradiações, eles não tem como você fazer um controle e um cálculo para saber, no final, saber se está tudo ok e fazer alguma correção. Nesse tipo, não é possível. Já no levantamento topográfico por poligonal, o equipamento, a estação total, ela é instalada em mais de um ponto e busca fazer a medição de todos os detalhes do terreno, e inclusive ele consegue fazer a medição de terrenos maiores, de áreas maiores, por causa que você consegue ir caminhando com o seu equipamento e com isso ir medindo todos os pontos ao longo daquele caminho. Existem 2 tipos de poligonais, elas podem ser abertas ou fechadas. As abertas não tem fechamento no ponto inicial. O que isso significa? Você faz o caminhamento, prossegue ali, vai por vários pontos e termina em um ponto qualquer, e é isso. Já na poligonal fechada, você termina no ponto onde você começou. Então, o vértice inicial coincide com o vértice final. E aí, nesse caso, desse caminhamento por poligonal fechado, nós vamos conseguir fazer o controle dos erros. E ele costuma ser, inclusive, o método mais comum, inclusive, por esse motivo. Então, existem essas 2 diferenças dentro do levantamento topográfico por poligonal. E nesse caminhamento, você percorre a sua poligonal, mas nos pontos da sua poligonal você consegue realizar a medição de irradiações. E com isso você consegue detalhar bastante o seu levantamento, a sua medição. Então, aí estão os exemplos do que é uma poligonal aberta e do que é uma poligonal fechada. E, bom, já que na poligonal fechada nós conseguimos fazer o cálculo do erro de fechamento, existe essa formulinha aí para a gente realizar esse cálculo, essa conferência. No caso de levantamento com ângulos internos, a fórmula vai ser essa fórmula de somatório dos ângulos internos menos 180 multiplicado por n menos 2. N é o número de vértices da poligonal. No caso de levantamento de ângulos externos, é a mesma formulinha, só muda aqui que é n mais 2.
O erro de fechamento angular é calculado da seguinte forma. A gente precisa comparar esse erro que a gente encontrou na primeira parte com um erro tolerável, para saber se aquilo ali está considerável, porque ao contrário, se tiver um erro muito maior do que o tolerável, a gente vai ter que repetir a nossa medição. Então, o erro total tolerável, ele varia de equipamento para equipamento, de acordo com essa qualidade, e geralmente ele é dado nos casos de exercícios aqui. Então, ele é calculado assim, o erro total tolerável é 2 vezes a menor leitura angular do equipamento, vezes a raiz quadrada do número de vértices da poligonal. Então, como eu havia dito, caso o erro angular em valor absoluto, em módulo, né, seja menor ou igual ao erro tolerável, deve ser realizada a compensação angular. Caso contrário, você deve repetir o seu processo. Então, a compensação angular é realizada da seguinte forma, menos o erro de fechamento angular dividido por n, que é o número de vértices. E aí a gente vai ver um exemplo aqui para ficar mais fácil de visualizar isso. Então, o exemplo pede para verificar a tolerância e compensar os ângulos do quadrilátero. Ele dá aqui todas as informações da minha poligonal fechada, me deu aqui o meu erro, né, o meu coeficiente. E aí, como que a gente faz? A gente primeiro vai somar os ângulos, né, da minha poligonal. Então, aqui são ângulos internos, né? Então, o somatório dos meus ângulos deu 359 graus e 56. Como é uma poligonal de 4 lados, o meu 180 vezes n menos 2, né, vai dar 360 graus. Então, eu vou ter uma diferença de menos 0 graus e 0,4 minutos. Então, o que significa isso? Que tá faltando aqui esses 4 minutos para fechar direitinho a minha poligonal. Então, qual que é meu erro tolerável? Eu fiz a conta aqui com os dados que o exercício deu, e o erro tolerável deu exatamente 0 graus e 4 minutos. Então, eu estou no limite, eu ainda posso usar esse levantamento que foi realizado e fazer essa compensação. Então, a compensação é feita dividindo, né, pelo número de vértices, no caso 4. E aí eu vou ter, então, 1 minuto para cada ângulo. Então, eu vou ter que acrescentar 1 minuto em cada ângulo, né, porque aqui deu positivo. Se fosse negativo, eu teria que retirar 1 minuto de cada ângulo. Então, aqui, nos meus ângulos corrigidos, eu acrescentei 1 minuto em cada um. E agora sim, se eu fizer a soma aqui, vai dar 360. Bom, o cálculo dos azimutes é uma das etapas mais importantes do meu levantamento planimétrico. O que é o azimute? É um ângulo contado no sentido horário, formado entre a direção norte e uma direção de interesse do meu alinhamento. Então, geralmente, essa direção de interesse é um dos lados da poligonal. Como que a gente calcula esse azimute? Ele é o azimute anterior menos 180 mais o ângulo horário lido no levantamento. Então, por isso que eu citei lá no começo que para fazer o meu levantamento, eu preciso ter a coordenada do meu ponto inicial e um azimute conhecido, porque eu sempre vou precisar de um azimute anterior para calcular o próximo. No caso de eu não ter esse azimute conhecido, se eu tiver uma segunda coordenada conhecida, isso já funciona. Eu vou explicar já como que isso acontece. Mas primeiro vamos ver aqui um exemplo de como que é esse cálculo, então, do azimute. Então, eu tenho essa poligonal, eu tenho que, no ponto 1 aqui, ó, o meu azimute é 43 graus. Então, o meu azimute 1 para 2, ou seja, do norte em relação ao meu alinhamento 1, 2, é 43 graus. Então, eu quero saber qual que vai ser o azimute 2, 3. O azimute do norte para o alinhamento 2, 3. Então, esse azimute vai ser o azimute anterior, 43, menos 180, mais o ângulo lido, 271. O ângulo horário lido, deu para perceber que é no sentido horário? Então, sempre tenham atenção com isso. E aí eu chego em 134 graus. Então, o meu azimute 2, 3, ele é 134 graus. Bom, então, quando eu não tenho esse azimute conhecido, mas eu tenho 2 pontos com coordenadas conhecidas,
é possível a gente descobrir qual que é esse azimuth. Basicamente, porque essa relação do azimuth com o alinhamento é uma relação de um triângulo, né? Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem o ponto 1, ponto 2 com coordenadas conhecidas. Meu azimuth vai ser esse ângulo aqui, ó, entre eles. E vocês conseguem ver que forma um triângulo? Uma vez que eu sei as coordenadas, então eu vou ter a diferença das coordenadas x e a diferença das coordenadas y. Então, a partir disso, é uma relação mesmo, né? Como a gente conhece, seno, cosseno, tangente. Então, é realmente uma relação de tangente, na qual o azimuth linha, esse azimuth aqui, ele vai ser dado pelo arctangente da minha variação em x, meu ΔX, sobre a minha variação em y, meu ΔY. O que é essa variação? A diferença das coordenadas. Coordenada final menos a inicial, coordenada final menos a inicial. Então, é só aplicar essa formulinha que a gente vai chegar no azimuth linha. Aí, o que é esse azimuth linha? Por que ele é o azimuth linha? Ele ainda não é o meu azimuth final. Porque nós temos que observar qual quadrante que está o alinhamento. Então, nesse caso aqui, o meu alinhamento está no meu primeiro quadrante. Vocês conseguem perceber que o meu ponto 1 estaria aqui, o 2 estaria aqui, o azimuth é esse. Então, o alinhamento está no primeiro quadrante. Nesse caso, é o único caso que o azimuth real é igual ao azimuth linha. Já nos demais casos, dependendo do quadrante que você está, você vai ter que ter essas relaçõezinhas aqui, ó. No segundo quadrante, o azimuth real é 180 menos o azimuth linha. No terceiro, o real é 180 mais o azimuth linha. E no quarto quadrante, o real é 360 menos o azimuth linha. E aí você sabe o quadrante por causa dessas relações aqui, ó. Por isso que é importante ter atenção no sentido quando você faz o ΔX e o ΔY, porque aí você vai saber qual é o quadrante que ele está. Então, sempre façam ΔX como a diferença do ponto final para o inicial, que aí isso aqui nunca vai dar erro. Pelo contrário, caso vocês queiram conferir num exercício, se você fizer o desenho das coordenadas, você sempre vai conseguir ver qual que é o alinhamento que ela está, qual que é o quadrante que ele está. Bom, então, para calcular as coordenadas, a gente tem duas etapas. Primeiro, a gente vai calcular as coordenadas relativas e depois as absolutas. Então, as relativas eu estou chamando aqui de x minúsculo e y minúsculo, xzinho e yzinho. E essas coordenadas relativas, elas são dadas em relação ao ponto anterior do meu levantamento. Então, eu estou no ponto 1, medi o ponto 2, do ponto 2 relativa vai ser relativa ao ponto 1. Já as coordenadas absolutas, eu estou chamando aqui de x maiúsculo, y maiúsculo, xão, yzão, e elas são dadas em relação à origem do sistema. Então, eu comecei minha medição no ponto 1 e eu conheço essa coordenada do ponto 1. Aí, eu vou ter minhas coordenadas relativas e tal de cada pontinho, mas eu sempre vou ter uma coordenada principal final. E a coordenada principal final, ela está relacionada com o meu primeiro ponto ali, que é o que eu conheço, as coordenadas. Nos exemplos, isso vai ficar mais claro. Então, como que a gente calcula as coordenadas? A mesma relação de triângulo ali que a gente tem para o azimuth, as coordenadas também vai valer. Olha só. Eu tenho ponto 1, ponto 2. Então, eu tenho o meu x1, no plano aqui cartesiano, o meu y1, beleza? Nesse caso aqui, do 1 para o 2, eu preciso saber qual que é essa diferença e essa diferença, para eu descobrir qual que é o x2 e o y2, certo? Então, a diferença é exatamente a minha coordenada relativa, meu xzinho e meu yzinho, não é? Então, essa diferença vai ser a distância 1, 2, no caso de x2, né? A distância 1, 2 vezes o seno do azimuth entre 1 e 2, aquele ângulo que a gente já tinha visto, né? E no caso de y2, yzinho 2, eu vou ter que ele é a distância, né? Também vezes o cosseno daquele azimuth que a gente conhece. Com isso, você tem as coordenadas relativas. Como que eu acho as absolutas? Basta somar. Você vai somar a coordenada absoluta anterior com a coordenada relativa que você acabou de calcular. Então, é sempre nesse sentido. Cheguei no ponto 3, o meu x3 vai ser igual ao xão 2
mais o xzinho 2, 3. E por aí vai, de acordo com quantos pontos minha poligonal tiver. Então, eu vou resolver aqui com vocês um exemplo que pede para achar as coordenadas dos vértices da poligonal aberta. Então, nesse caso aqui, a gente não tem o fechamento dela, não. É uma poligonal aberta, mas a gente consegue calcular as coordenadas da mesma forma. Ele me deu aqui os dados iniciais, né? Que meu xão do P1 e meu yzão do P1. Então, o xão vale 1.000 e o yzão vale 2.000. Então, beleza. Então, eu tenho aqui o levantamento. Eu tenho, ó, do P1, visou o norte, 0 graus. Então, eu abri um ângulo para o P2 do norte, né, com a referência no norte. Depois eu fui para o P2, montei minha estação no P2, visei o P1, zerei, e a partir daí visei o P3 e obtive um ângulo. Montei minha estação no P3, visei o P2, zerei, visei o P4 e obtive um ângulo. E aí foram obtidas também todas as distâncias desses alinhamentos aí, 3 alinhamentos. Então, primeiro passo, eu vou fazer a coordenada eu vou fazer o cálculo da minha coordenada P2. Vocês vejam aqui na tabela, né? Aqui foi 0, então a primeira coisa eu quero descobrir essa linha aqui P2. A primeira linha eu não tenho dado para ela, não. Então, beleza. Como a minha referência já foi dada no norte, foi zerado, e aí eu abri o ângulo para P2, esse já é o meu azimute. Certo? Então, o meu ângulo, nesse caso, já é meu azimute. Olha só, a ilustraçãozinha fica bem claro de perceber isso. Então, qual que vai ser o meu xzinho do ponto 2? Vai ser a distância, 106,28 vezes o seno do azimute, que dá esse valor de 75,50. E meu yzinho 2, a distância, vezes o cosseno do azimute, que dá o valor de menos 74,94. Bom, então preenchi a minha primeira linha aqui da minha tabela. Agora vamos para a próxima, que é para saber a coordenada do P3. Então vocês vejam aqui, eu já até marquei que nesses casos aqui, né, do ponto anterior visado, eu não vou preencher a minha tabela. Eu preencho a tabela sempre do ponto visado à frente. O anterior, ele é uma referência, mesmo, né, onde eu zero a minha estação. Então, aqui, ó, no caso, eu tenho que a coordenada do xão e o yzão é como eu tinha explicado anteriormente, né? Então, eu somei o 1.000 do P1 com o que eu calculei aqui, somei o 2.000 do P1, né, do yzão 1, com a relativa que eu encontrei em y aqui. E é assim que eu cheguei nesses valores. Bem tranquilo, né? Agora, o cálculo do azimute da coordenada P3, a minha próxima linha. Então, o meu azimute P2, P3, que é o próximo que eu preciso saber, ele vai ser meu azimute anterior, P1, P2, mais o ângulo horário lido, menos 180. Então, meu azimute anterior, o ângulo horário que eu dei lá na tabela, menos 180, cheguei nesse valor aqui de 25 graus e 7. Então, esse é meu azimute P2, P3. Com isso, eu calculo o meu xzinho do ponto 3, vai ser a distância que foi dada vezes o seno de 25,07, dá 37,10. E agora o yzinho de 3, mesmo processo, só mudei aqui para cosseno, encontrei 79,14. Vou lá na minha tabela, preencho esses valores. Aqui, ó, no x e y, o que eu fiz? A mesma coisa, somei com a coordenada anterior do ponto P2, a minha coordenada relativa desse ponto aqui, o xzinho, e o y a mesma coisa, coordenada do y do ponto 2, y maiúsculo do ponto 2, somei com a minha coordenada aqui relativa, yzinho do ponto 3. Cheguei nesses valores finais aqui das coordenadas. Agora, a minha última linha, né? Descobri a coordenada do ponto P4. Então, para isso, eu fiz esse cálculo aqui do azimute. Mesmo processo. Peguei meu azimute anterior, P2, P3, somei o ângulo horário que foi apresentado na tabela, subtraí 180. Com isso, cheguei nesse valor aqui, 70 graus e 57, que é meu azimute P2, P3. Desculpa, aqui está errado, é o meu azimute P3, P4. Observação.
Bom, então, com esse azimuth P3, P4, ignorem isso aqui, eu vou ter que o meu x de 4, né, do ponto 4, vai ser o valor da distância que foi dado na tabela, vezes o seno de 70 graus, 57. Eu acho esse valor, 114,97, e depois o y do ponto 4, mesmo processo, só usando cosseno, e acho o valor de 39,70. Achei minhas coordenadas relativas, vou lá na tabela, coloco elas, somo com as coordenadas aqui anteriores do ponto 3, e aí eu chego nessas coordenadas finais aqui do meu ponto 4. Então, aqui é só a explicação de como foi feito, acho que, né, já deu para entender. E aí, o que eu faço com essas coordenadas? Pego essas coordenadas aqui da última, né, da última parte da minha tabela, meu x maiúsculo, y maiúsculo de cada ponto, e com isso eu consigo representar os pontos da minha poligonal. Então, a partir das coordenadas, por que eu calculo as coordenadas? Para eu conseguir fazer isso aqui, para eu conseguir representar graficamente os meus pontos. Então, aqui eu tenho P1, P2, P3, P4. Se eu tivesse medido uma edificação, eu teria os pontos, os vértices daquela edificação. Então, é para isso que a gente usa o cálculo de coordenadas. Bom, então eu vou deixar um exercício aqui que utiliza todos esses conceitos que foi apresentado nessa aula, basicamente para realizar o cálculo, né, das coordenadas com base nesse levantamento aqui de campo. Então, eu fui lá no meu campo, anotei essas coisas aqui na minha planilha, né, medi esses ângulos, essas distâncias, e aí agora eu cheguei com a planilha já preenchida, né, com os dados de campo, e vou fazer os meus cálculos até encontrar as minhas coordenadas absolutas. Então, eu quero que vocês observem aí o exercício, tentem fazer, e eu vou apresentar a resolução no próximo vídeo.